Gente, a vida espiritual, ela é muito mais séria do que as pessoas podem imaginar. Por isso que o Senhor Jesus, ele deu o decreto a seus discípulos para que eles, enquanto eles estivessem na terra, eles ensinassem o que eles tinham aprendido com Jesus. Para que as pessoas, em geração, passando de geração em geração, fossem entendendo qual é o significado da vida, que é salvação ou perdição. Então vejamos aqui o que Paulo fala para nós. O porquê as pessoas incrédulas, que não serve Jesus como a gente segue, e faz dele o nosso Deus. Por que é que elas não fazem isso? Elas estão envolvidas em religiosidade, acreditando em tudo aquilo que é mentira, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vamos ver por quê? Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória do o que é permanece. Tendo, pois, tal essa esperança, ousemos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, o apóstolo aqui está dizendo que essas pessoas incrédulas, ela está com o mesmo véu que aquelas pessoas estavam quando era na época do Velho Testamento, que não estava acreditando realmente no poder de Deus. Então, ele diz aqui, porque o sentido dessas pessoas foi endurecido, para que elas não enxerguem a realidade. Então, ele diz aqui, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, a mente está endurecida e o coração está com esse véu. E ele só pode tirar esse véu e ver como a gente vê, que só o Senhor Jesus é digno de honra e de glória, quando eles acreditar de verdade. Então a pedra sairá do seu coração, assim como foi tirada do nosso. Então ele diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então eles verá com clareza a verdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, meus amados, é muito maravilhoso quando Deus, ele chama alguém para que possamos conhecê-lo de verdade e saber que não existe nada, nem nomes, nem ninguém, nem pessoas que a gente possa adorar e dar culto como se fosse Deus, como se fosse santo, a não ser o Senhor Jesus. Então essas pessoas, quando elas veem a maravilha de Deus, elas dão glórias a Deus, porque elas sabem que só Deus é quem faz. Mas como o coração deles está endurecido, que eles não querem acreditar na verdade, o véu está coberto o seu coração com a dureza do sentido, para não crer na verdade, eles pendem para a mentira. Mas se eles crerem, esse mesmo véu se tirará, e eles verão claramente com o coração e com a mente, que só Deus